Tá bom, então. Pessoal, boa tarde. Desculpa ter que fazer essa mudança na ordem, mas agradeço a disponibilidade dos colegas. O texto que eu vou apresentar para vocês é o tópico 6, o sexto capítulo do livro Formação Social da Mente de Vygotsky, e eu vou falar sobre a interação entre aprendizado e desenvolvimento. Bom, quando o Vygotsky escreveu esse material, ele estava fazendo o seguinte estudo, ele partiu da seguinte pergunta, né? Se existe a relação entre o processo de desenvolvimento e a aprendizagem. Por que ele fez essa pergunta? Já existiam algumas teorias na época, e na verdade vários colegas já citaram elas aqui nas apresentações anteriores, mostrando uma relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, e ele não sabia se de fato essa relação era fidedigna, e ele foi estudar essas teorias para depois desenvolver o pressuposto dele. Sendo assim, partindo dessa pergunta, ele identificou que haviam 3 pressupostos. Um primeiro pressuposto que dizia o seguinte, que o desenvolvimento independe da aprendizagem. Depois, ele percebeu que tinha um segundo pressuposto, que a aprendizagem é em si o desenvolvimento. E, por último, o terceiro pressuposto é de que faz a junção dos 2 pressupostos iniciais. Então, eu vou explicar aqui para vocês cada um desses pressupostos, para vocês entenderem como ele fez o percurso que ele caminhou para chegar onde ele queria chegar. Adília, autoriza a sua gravação. Ah, meu Deus, tá bom. Eu autorizo a gravação e a veiculação. Ok? Sim. Então, o primeiro pressuposto sobre a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento é de Piaget, que ele fala o seguinte, que o desenvolvimento é sempre um pré-requisito para a aprendizagem e que a criança deve desenvolver processos mentais específicos para poder aprender. O que ele quer dizer com isso? Só tem como eu aprender uma nova habilidade, uma nova função, se eu tiver os meus desenvolvimentos mentais, o meu sistema nervoso central completo para a possibilidade daquele exercício, daquela atividade. Então, no pressuposto de Piaget, não tem como uma pessoa aprender se ela não tiver desenvolvido características fisiológicas específicas. Tanto que ele tem os estágios, a gente viu no seminário da última aula, ele tem os estágios de desenvolvimento da criança, separadinhos, bonitinhos, para exemplificar. Ele já desenvolveu até esse ponto, então ele pode aprender tais e tais atividades, por exemplo. Ele já desenvolveu as características cognitivas superiores X, então ele já pode aprender sentimentos abstratos. Como se fosse, bem resumido, né? Mas esse apanhado. Logo, se o desenvolvimento é anterior à aprendizagem, esse não influencia o desenvolvimento. Ok? O segundo pressuposto é de um psicólogo também chamado James, que ele fala o seguinte, o desenvolvimento é reflexo. Então, à medida que eu vou desenvolvendo, eu vou tendo a minha aprendizagem em crescimento. Eles são simultâneos. O que ele entende? Se eu estou desenvolvendo a minha habilidade de fala, ao mesmo tempo eu estou aprendendo as falas, as palavras, a dicção. Então, para ele, o desenvolvimento é concebido como elaboração e substituição de respostas inatas. O que ele quer dizer? Sempre que um está caminhando, crescendo, o outro está caminhando e crescendo juntos. É importante a gente entender isso. Enquanto Piaget entendia que um tinha que acontecer para permitir que o outro, que o desenvolvimento tinha que acontecer para permitir que a aprendizagem ocorresse, o James já fala o seguinte, ele se sobrepõe. Na mesma medida, no mesmo tamanho, é simultâneo. Já o terceiro pressuposto é o de Kafka, que as meninas trouxeram aqui lá sobre psicologia da Gestalt. Para ele, é preciso haver a maturação para o aprendizado e é preciso a aprendizagem para o desenvolvimento. Então, ele não diz que o desenvolvimento é anterior à aprendizagem, mas também não diz que eles são simultâneos. Existem momentos em que o desenvolvimento é anterior, existem momentos que ele se sobrepõe. Então, a aprendizagem é mais do que a capacidade de pensar.
mas é a capacidade especializada para pensar várias coisas. Então, lembrando aqui o que as meninas apresentaram no seminário delas, que a psicologia da Gestalt de Kafka, ele trabalhava com um estudo sobre a percepção. E estudo da percepção é estudar as formas de estímulos que atingem o sujeito e fazem ele desenvolver consciência. E nisso ele chegou na ideia de como que a pessoa aprende a partir dessas percepções no ambiente. Então, para ele, o desenvolvimento é um conjunto maior que o aprendizado. Lembrando o conceito que as meninas trouxeram, o todo não é a soma da parte. Então, o desenvolvimento não é a soma de vários pequenos aprendizados, mas a configuração de diversos aprendizados que a pessoa tem ao longo da vida. E aí chega Vygotsky, esse camarada aí, que ele refuta os 3 pressupostos. Ele desenvolve a sua própria concepção de aprendizagem e desenvolvimento. Então, para ele, o desenvolvimento não é anterior à aprendizagem. Para ele, o desenvolvimento e a aprendizagem não são simultâneos e ele não mistura essas duas coisas. Ele desenvolve a própria perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento que o ser humano tem. Isso porque, para Vygotsky, a aprendizagem da criança, que foram os sujeitos com os quais ele estudou, começa antes dela frequentar a escola. Então, o que ele entende com isso? Que a pessoa ela não tem a aprendizagem só quando é sistematizada. A pessoa ela não tem a aprendizagem só quando ela vai para a escola e tem um ensino formal. Antes dela ir para a escola, com a socialização no ambiente familiar, dentro de casa, com a sociedade, ela já vai aprendendo características possíveis dentro do desenvolvimento que ela possui. Então, não adianta você esperar que uma criança que nunca andou na rua vai saber que o semáforo, quando está verde, é porque pode atravessar. Ela aprende isso do desenvolvimento do ambiente que ela se encontra. Não sei se vocês se lembram, mas eu e a Ramani explicamos isso no nosso último seminário. Como o Vygotsky dá prioridade à interação social. E isso foi muito reforçado no seminário da Ramani hoje, quando ela fala sobre o materialismo dialético e o materialismo histórico. Ok? Portanto, para o Vygotsky, a aprendizagem escolar é diferente da aprendizagem não escolar. Por que ele faz essa diferenciação? Até então, todos esses outros 3 pressupostos focavam seus estudos no desenvolvimento, na aprendizagem que acontecia dentro da escola. Nenhum desses pressupostos anteriores pararam para pesquisar o que a criança desenvolve, o que ela aprende fora do ambiente escolar. E aí o Vygotsky ele justifica o seguinte, que a aprendizagem escolar é diferente da não escolar simplesmente porque a aprendizagem escolar é sistematizada e ela produz algo novo, à medida que ela entende que a criança chega com um conhecimento que precisa ser avançado. E aí eu trouxe essa tirinha da Mafalda, que ela pega uma fitinha, né, mede a cabeça, olha o tamanho, se intriga com aquilo e pergunta: será que aqui cabe tudo que vão meter na cabeça? Por que ela faz essa... não tem como eu falar o porquê, né? Porque eu não tô aí para saber o que passa na cabeça do Quino. Mas ela faz esse questionamento como se fosse uma crítica mesmo sobre como às vezes a escola esquece de trazer o que a criança já sabe e sempre enfia ideias dentro da cabeça da criança, conteúdos, aprendizados, como se ela tivesse o dever de saber tudo aquilo. E esquece de acompanhar o processo e a disponibilidade da criança, que é o que nós vimos agora há pouco em Vallon, né? A importância da afetividade, de ver o processo desenvolvido da criança e a disposição dela para aquele conteúdo. E aqui chega num processo, né, a teoria do desenvolvimento e aprendizagem de Vygotsky, que a gente apresentou no último seminário, mas é válido relembrá-los. Quando o Vygotsky refuta aqueles 3 pressupostos e ele entende que a criança aprende não só no ensino formal e sistematizado, ele parte da seguinte ideia, que todo sujeito ele já chega com um nível de desenvolvimento mental, atividades, conhecimentos que ele já desenvolveu e que ele já tem a habilidade de fazer sozinho.
E ele tem um nível de desenvolvimento potencial, que é, já que eu já sei esse conteúdo, eu posso avançar um pouco mais e agregar mais aprendizado e conhecimento. E aí, a soma desse nível de desenvolvimento real com esse nível de desenvolvimento potencial é o que faz ele chegar na zona de desenvolvimento proximal. Desculpa, eu falei proximal, era potencial. Desenvolvimento real com desenvolvimento potencial gera a zona de desenvolvimento proximal. Então, Vygotsky, ele diferencia de todos aqueles pressupostos de aprendizagem e desenvolvimento quando ele justifica como que a criança aprende e que ela aprende juntamente com o desenvolvimento, mas não numa simultaneidade, mas num processo cooperativo, ok? E o que ele conclui com isso? Vygotsky conclui o seguinte, que a aprendizagem e o desenvolvimento não coincidem e eles não ocorrem em paralelo. Igual eu falei, eu usei esse termo e um termo que eu trago, não está no texto, tá, pessoal? É que são cooperativos. Não quer dizer que um é anterior ao outro, e não necessariamente que um é posterior ao outro, ou necessariamente que eles são independentes, mas que eles acontecem de uma forma fluida e dinâmica no processo de crescimento da criança ou do sujeito, né? E para fechar, assim, com o meu agradecimento com a apresentação, eu quero trazer essa tirinha que fala o seguinte, o pai tá falando pro filho, agora fugiu o nome, Armaninho, né? Fugiu o nome desse personagem, gente. Que o pai fala o seguinte, muita gente confunde, filho, escolaridade é uma coisa, educação é outra. Aqui daria para a gente abrir uma discussão super vasta sobre a diferenciação de escolarização e educação, mas que leva a gente a pensar essa ideia de Vygotsky de que a criança aprende não só no ambiente escolar, mas na interação social que ela possui. E a referência que eu usei foi a do texto A Formação Social da Mente, do presente seminário, e o texto Teorias da Aprendizagem do Moreira, do seminário anterior, que contribuiu muito para desenvolver esses slides. Obrigada, pessoal.